E aí, galera do YouTube, bom, dando continuidade à nossa última aula a respeito da natureza atômica da matéria, tá bom? Nós paramos justamente nas primeiras ideias de J.J. Thomson, quando tentou formular um novo modelo para a estrutura atômica baseado no tubo de Crookes, tá bom? Então, o que ele imaginou, na última aula eu dei uma breve explicação a respeito disso daqui, tá bom? Da ampola de Crookes. Então, o que J.J. Thomson imaginou é que na medida em que as partículas beta elas eram irradiadas, incididas de um cátodo para o ânodo, ao chegar nas paredes do recipiente aqui, ó, essas partículas elas entrariam em colisão. Então, à medida que elas colidiam, elas emitiam um feixe de luz. Então, para J.J. Thomson, isso era a prova de que a matéria ela seria constituída por elétrons, tá bom? Que seriam partículas com carga negativa. Bom, então isso levou ele a formular um modelo do átomo, conhecido como modelo de pudim com passas, tá bom? Eu não consigo ver um pudim com passas aqui, mas se vocês conseguem, beleza, tá tranquilo. Então, o que ele imaginou é que o átomo ele seria constituído de uma partícula esférica de carga positiva, tá bom? Que seria essa partícula maior aqui, não maciça, e incrustada de elétrons negativos, que seriam essas partículas menores aqui, ó, com sinal de negativo. Então, de modo que as cargas dessas partículas elas estariam todas em equilíbrio, tá certo? A soma das cargas seriam todas nulas. Então, esse modelo ele era perfeito e explicava justamente o que o modelo de Dalton não explicou. Ele explicava justamente a natureza elétrica da matéria. Porque um material ele seria um bom condutor e um outro material seria um mau condutor de eletricidade. Por quê? Thomson ele pensou o seguinte: na medida que esses elétrons eles vibram, veja bem, eles não estão em movimento, tá bom? Eles estão vibrando. Então, na medida que os elétrons vibram, eles emitem cada vez mais radiação eletromagnética, tá bom? Então, na emissão de radiação eletromagnética, uma carga, quando ela está em movimento, ela produz radiação eletromagnética. Então, esse modelo ele foi plausível por um curto período de tempo, tá bom? Até ser questionado por um outro físico chamado Rutherford. Rutherford ele imaginou o seguinte: o que aconteceria se eu emitisse um feixe de partículas em uma placa de ouro fino, tá bom? O que Rutherford esperava é que todas as partículas elas fossem desviadas no sentido oposto da placa, mas o que ele observou é que algumas partículas eram desviadas, tá bom? Em certos ângulos, e outras atravessavam a folha. Então, no átomo só poderiam existir espaços vazios, tá bom? Rutherford, para corrigir esse erro, ele teve que imaginar o átomo constituído por duas partes, tá bom? O núcleo, que seria a região em que toda a massa do átomo estaria concentrada nele, e os elétrons, que estariam se movimentando na eletrosfera do átomo, tá bom? Então seria algo bastante parecido com o modelo do sistema solar, tá bom? Ó, o átomo é descontínuo e formado por duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é denso e tem carga positiva, ou seja, é constituído de prótons. E a eletrosfera é uma grande região vazia, onde os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então seria algo parecido com o sistema solar, tá certo? Onde, por exemplo, o Sol estaria aqui no centro, ó, esse seria o núcleo do átomo, que seria os prótons. A região onde ficam os prótons, e os elétrons estariam se movimentando em torno do próton. Então, pelo sistema solar, modelo de sistema solar de Copérnico, tá aqui, ó, o Sol e os planetas se movimentando em torno do Sol. Então, essa seria a ideia básica de Rutherford, imaginar a estrutura do átomo como o sistema solar. Galera, nós ficamos por aqui e finalizaremos nossa aula no próximo vídeo. Valeu, um abraço, fui!